Graças a paz. Confirma pra mim se o áudio aí tá ok. Confirma aí pra mim, por favor, se o áudio tá ok. Confirma pra mim se o áudio tá ok aí. Vocês estão me ouvindo bem? Manda aí um joinha aí pra mim saber que o áudio tá ok. Glória a Deus. O áudio tá saindo aí ok ou não? Graças e paz, queridos. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Amém. Graça e paz, que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar aqui sobre Ezequiel capítulo 47. Se você tiver uma Bíblia aí próxima de você, você abra aí em Ezequiel capítulo 47. As águas que saem do templo. Ezequiel capítulo 47, do versículo 1 ao 5, nós vamos ler. Está escrito assim: O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, e levou-me pela água, que batia nos tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Amém? Pai, nós te agradecemos, ó Senhor, pela tua palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Deus, tenha total liberdade sobre nós. Fale ao nosso coração, fale ao nosso entendimento. Que em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nós possamos estar completamente voltados para o Senhor. Que nós não venhamos perder o nosso foco, Senhor. Mas que a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito
estejam completamente cativos diante da tua presença, diante da tua irresistível presença, Senhor. Que essa noite nós possamos ser cheios da tua glória, cheios da tua presença e que o teu Espírito flua em nós de uma maneira sobrenatural, assim como nesse rio. Em nome de Jesus, amém e amém. Nós, quando lemos esse texto aqui que já é conhecido, né, sobre as águas, nós temos um entendimento sobre relacionamento, sobre profundidade, sobre intimidade com o Senhor. Os níveis do rio onde Ezequiel foi levado ali, nós podemos ter essa ideia, né, sobre profundidade, sobre intimidade, sobre todas essas coisas. Mas primeiramente nós devemos nos lembrar onde nós estávamos antes de sermos chamados para estarmos no rio de Deus. Onde era o nosso lugar antes de sermos chamados para estar diante do Senhor e diante desse rio onde nós podemos nos aprofundar dele. Bom, antigamente nós estávamos afogados no mar dos nossos pecados, mas Jesus entrou no mar e nos salvou. E agora a pergunta é que Jesus nos faz uma pergunta. E a pergunta que ele faz é: você gosta de mergulhar? Então vem nadar no meu rio. E o rio de Deus é o rio da vida. E todas as vezes Jesus vai nos pedir para que a gente vá mais profundo, que a gente vá nadar sem medo, né? Nós precisamos nos entregar diante do Senhor e ir em águas mais profundas. Mas às vezes nós temos receio de mergulhar no Senhor, às vezes nós temos receio de nos aprofundarmos no Senhor, mas o Senhor diz: eu cuido de você. Jesus jamais vai te convidar para você entrar no rio dele, onde ele não vai ter um cuidado com você. A presença do Senhor é o lugar mais seguro que nós poderíamos estar. Se há um lugar de segurança na face da terra, é na presença do Senhor. Não há outro lugar para estarmos mais seguros do que diante daquele que nos chamou. Quando o Senhor agora coloca esse rio diante de nós, nós temos dois caminhos. Nós podemos entrar no rio da vida, a qual o Senhor está querendo e nos convidando para irmos mais fundo, ou nós podemos ficar no rio da morte, no rio dos nossos pecados. Eu sei que às vezes parece meio ofensivo falar que nós estamos no rio da morte, mas essa é uma realidade. Aqueles que não estão em Cristo não podem ser novas criaturas. Aquele que não aceita o Filho como o único suficiente Salvador da sua vida, a ira de Deus permanece sobre ele. Está escrito em João capítulo 3, no último versículo. Então, nós precisamos ter essa noção que há um rio sim disponível diante de nós. Há um rio de Deus disponível diante de cada um de nós. Mas nós precisamos compreender, assim como foi dito, o anjo vai vir e vai medir 500 metros. E nós precisamos entrar nesses 500 metros. Né? Nós precisamos compreender que há níveis de intimidade, há níveis de relacionamento, mas o nível final é o mesmo. O nível final é um rio onde não pode ser atravessado andando, apenas a nado. Nós precisamos compreender que o Senhor é tudo que nós temos e é tudo que nós precisamos. Estarmos na presença de Deus não é um mérito, não é um status, é uma precisão do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Nós precisamos estar na presença de Deus. Para quê? Para que o Senhor possa nos moldar, para que o Senhor possa nos transformar. Nós às vezes achamos que fazemos muito sacrifício, ou às vezes entregamos muitas coisas diante de Deus, e não é uma realidade. O maior sacrifício quem fez foi Cristo. Às vezes encontramos dificuldades para estarmos no rio, encontramos dificuldades para permanecermos no rio, mas lembre de uma coisa: aquele que te chamou é fiel para cumprir todas as coisas. Quando ele te chamou, ele não errou. Ele sabe muito bem o que ele vai fazer com você. E o que eu preciso então? Eu preciso estar disponível para o Senhor. Eu preciso estar disponível para aquele que me chamou, para ouvi-lo e obedecê-lo. O Senhor quer que você mergulhe em águas que você não tenha um controle nelas. Mas o nosso receio, o nosso medo não pode nos prender, não pode nos privar de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós ouvimos muitas promessas de Deus e hoje em dia parece que é uma coisa banal. Já não damos mais o mesmo valor que dávamos antes. Quando nós ouvimos a promessa que grandes coisas tem o Senhor para nós, que coisas que olhos não viram, ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós precisamos crer naquilo que o Senhor falou e viver intensamente isso. A quanto tempo? A todo momento, a todo instante.
Precisamos decidir, mergulhar nesse rio e não voltar atrás. A cada momento que nós decidimos permanecer no rio, abre uma oportunidade de irmos mais profundo. Abre uma oportunidade de estarmos mais fundo no Senhor. Não é o Senhor que vai te puxar para este lugar. É nós que devemos ir para este lugar. Não é o Senhor que vai, como eu posso dizer, nos obrigar a estarmos nesse lugar. Não. É o Senhor que vai disponibilizar essa oportunidade. E nós que devemos entrar. Nós que devemos ir o mais profundo. Às vezes nós achamos que vamos no mais profundo de Deus pela aparência. Deixa eu te falar uma coisa. Eu posso enganar vocês, vocês podem me enganar, mas nós não podemos enganar a Deus. É uma coisa simples, é uma coisa que talvez todos nós já sabemos, mas às vezes nós agimos como se nós não soubéssemos disso. Às vezes temos atitudes, posturas e modos que enganamos as pessoas que estão próximas de nós, mas não podemos enganar a Deus. Estamos nos enganando. E se nós mentimos para nós mesmos, um dia nós cairemos na nossa própria mentira. Essa é uma dificuldade que nós precisamos. Se nós estamos no rio de Deus, tudo aquilo que é sujo, tudo aquilo que é impuro, precisa ser limpo, porque a água está correndo. O rio é diferente de uma represa. Uma represa ela retém as águas. As águas ficam paradas naquele lugar, mas o rio não, a água está correndo. E onde a água está correndo, ela vai limpando. Ela vai purificando. A água de Deus limpa e purifica por onde ela passar. Mas nós precisamos estar disponíveis para entrar nessas águas profundas. Porque às vezes a sujeira não está no tornozelo, às vezes a sujeira não está no joelho e nem na cintura, mas já está nos lombos, já está para cima dos lombos. E o que nós precisamos fazer é entrar no rio e deixar que a água do Senhor corra e nos limpe verdadeiramente. O Evangelho ele é poderoso em tudo que ele vai fazer. O que nós precisamos fazer? Crer. Crer e viver intensamente. Mergulhe no rio de Deus, mas não tenha receio das águas profundas. Não, entenda que essas águas profundas vai mudar a sua vida, vai mudar a sua história. Se tem alguém que pode mudar a sua história, a sua trajetória e tudo aquilo que você viveu até hoje, esse alguém é Deus. Estar no barco de Jesus é a segurança da nossa vida. E se ele disser para você, pule, pule. Confie. Assim como um filho pequeno, nós colocamos ele num lugar bem alto. Quem é pai sabe disso que eu estou falando. Pode colocar essa criança num lugar alto, onde se ela cair dali, ela vai se machucar muito. Mas quando o pai está embaixo e diz para ela, pula, ela vem e pula. Porque ela confia, ela acredita. Ela sabe que o pai vai segurar. Assim nós devemos caminhar com Cristo. Cristo te chamou, venha, solte tudo que você está fazendo e vem. Ele vai se dispor em te segurar. Ele vai se dispor em ser a sua segurança. Ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza. Ele é, e pronto, acabou. Confie, acredite. Às vezes nós ouvimos a voz de Deus nos chamando, mas fingimos que não é Deus que está nos chamando. Por quê? Porque ouvir a voz de Deus tem a ver com renúncia. Dificilmente Deus vai te chamar e não vai pedir nada. Muito pelo contrário. Todas as vezes que Ele te chamar, Ele vai dizer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não teve ninguém que foi acompanhar a Cristo e Cristo disse assim, volte lá, pegue todas as suas coisas e vem. Não, Ele disse, deixe tudo e segue-me. Segue-me. Mateus estava sentado, cobrando imposto, fazendo ali o seu serviço, fazendo o que ele deveria fazer. O Senhor disse para ele, Levi, segue-me. Ele largando tudo e deixando tudo o seguiu. Pedro, André, João estavam ali com as suas redes limpando depois de uma pesca. O que Jesus disse? Largue tudo e segue-me. Eles largaram tudo e os deixaram tudo ali e os seguiram. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele está nos chamando, deixa eu te falar, largue tudo e sigam. Largar tudo não tem a ver com irresponsabilidade, muito pelo contrário. Largar tudo, quando o Senhor fala, larga tudo e segue-me. Negue-se a si mesmo e segue-me. O Senhor está dizendo, se desfaça dos seus planos e vem para os meus. Se desfaça de tudo aquilo que você pensa ser forte e vem se gloriar na minha força.
Quando o Senhor nos chama, Ele quer que nós tenhamos confiança nele. Então, ouvir a Deus tem a ver com obedecê-lo, tem a ver com renúncia. Se o Senhor te chamou, Ele vai te dar todos os recursos, Ele vai te dar todas as coisas necessárias, porque é Ele que está te chamando para que você vá mais fundo no rio que Ele tem. Se Deus te chamou, Ele vai te sustentar até o final naquilo que Ele prometeu. Há uma palavra de Deus sobre a sua vida, há uma palavra de Deus sobre a sua casa, então creia. Mas viva dignamente dessa promessa. Já viva ela como se ela já estivesse acontecendo. Mas não, muitas das vezes nós recebemos uma palavra do Senhor, recebemos uma promessa e vivemos de qualquer maneira, aguardando acontecer. Não, quando o Senhor fala, tudo já acontece. Lembra na criação? Que haja luz e assim foi, que haja separação e assim foi, que o mar deu seus animais, assim foi. Quando o Senhor fala, tudo é criado. Então, se Ele deu uma palavra sobre a sua casa, se Ele deu uma palavra sobre a sua vida, se Ele deu uma palavra sobre você, ei, já está se cumprindo. A palavra do Senhor, quando ela é lançada da boca de Deus, ela não vai ser preparada ainda, não, ela está pronta. E o que precisa ser preparado? O recipiente. Quando nós vamos ministrar a palavra de Deus, nós temos o costume de dizer, eu vou preparar uma palavra. Não, eu vou preparar o pregador. Eu vou preparar quem vai ministrar. Por quê? Porque a palavra está pronta. A palavra é perfeita. O Espírito é perfeito. O Filho é perfeito. O Pai é perfeito. Quem é imperfeito? Eu. Mas quando o Espírito habita em mim, eu tenho condições de ministrar uma palavra que é perfeita. Então eu não preparo a palavra, eu preparo o recipiente, aquele que vai receber o Espírito, para que assim eu possa falar. E isso tem a ver com o rio de Deus, entrar em águas mais profundas, estar disponível para o Senhor. Nós recebemos de graça, nós não tínhamos do que nos alegrar pouco tempo atrás, nós não tínhamos do que nos alegrar quando nós estávamos perdidos em nossos pecados, mas o Senhor nos achou, nós estávamos perdidos, cegos, sem direção, o Senhor vem, nos cura, nos limpa, nos dá vida e nos dá uma direção. Ele nos dá a eternidade. Ele nos aponta um caminho. Ei, sigam-me, sigam-me. E por que Jesus diz sigam-me? Porque Ele é o caminho. João 14,6. E disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando o Senhor fala, acontece. E pronto, acabou. Isso é mergulhar no rio do Senhor. Isso é estar disponível para viver aquilo que Ele te chamou para viver. Não queira menos do que isso, irmão. Não queira viver menos do que o Senhor disse que você viveria. Não aceite menos do que isso. Não aceite viver longe da presença de Deus. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus morreu e se entregou em nosso favor para que a gente viva exatamente o que Deus tem para nós. Então não aceite viver longe da presença de Deus. Não aceite viver mergulhado em seus pecados. Não aceite viver na iniquidade. Não. E o que é não aceitar viver neste lugar? É reconhecer que sem Cristo nós não podemos. O que é não aceitar estar neste lugar? É aceitar estar no rio de Deus. Porque se nós estamos no rio de Deus, é o rio correndo e nos limpando. Somos aperfeiçoados diariamente. Todos os dias o Senhor nos ajusta, nos molda e nos dá uma direção. O que diz em Apocalipse? O Senhor dizendo, compre colírio de mim para que você possa enxergar. Compre ouro de mim para que você seja rico. Qual que é a nossa condição, irmão? A nossa condição é que nós não podemos nada, mas em Cristo Jesus eu posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Mas o poder, todas as coisas naquele que me fortalece, não tem a ver com o meu lado carnal. Não tem a ver com as minhas conquistas materiais, mas tem a ver com aquilo que ele já conquistou. Porque o apóstolo Paulo diz, eu sei viver em abundância e em escassez. Em saúde e em doença, em alegria e em tristeza. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está dizendo? No dia bom, a minha alegria é o Senhor que me abençoou. No dia mau, o Senhor é a minha alegria porque Ele me sustentou. O Senhor é o suficiente.
Quando você mergulha no rio da vida, Jesus cuida de todas as coisas. Assim que você entra no rio da vida, é preciso que você dê alguns passos para estar no profundo onde Jesus está. Podemos sair do seco e entrar no raso. Às vezes nós podemos estar vivendo uma vida de sequidão e entrar no rio de Deus, mas no raso, onde ali nós sentimos a água do rio nos nossos pés, mas é muito pouco. E o que é sentir a água de Deus nos pés? É você saber que Deus pode fazer, é você ter a noção da presença de Deus, mas você ainda viver preso em seus pecados. É você viver ainda preso nas suas iniquidades ocultas. É você viver ainda na sua impureza. É você estar praticando coisas que você sabe que no momento você já não deveria. Mas sabe por que você está praticando ainda? Porque você está no raso de Deus. Você não mergulhou no profundo do Senhor para que Ele te limpe. Você não mergulhou no profundo do Senhor para que Ele te lave, para que Ele te sare, para que Ele transforme a sua vida. Isso é viver no raso. Você estava no seco, onde você nem sabia o que era a presença de Deus, onde você não tinha provado. Mas agora você está no raso, onde você sabe o que é, mas ainda continua em algumas velhas práticas, ainda continua em lugares que você já não deveria mais estar. E qual que é a solução, então, para que eu possa ser transformado? Vá no profundo. Jesus quer que você vá para as águas mais profundas que Ele tem. Isso está disponível, irmão, para qualquer pessoa. Isso está disponível para qualquer um. Qual é o requisito para estar nas águas profundas do Senhor? Arrependimento, quebrantamento. Se nós estamos arrependidos, nós oramos ao Senhor, estamos com o coração quebrantado. Então estamos disponíveis em receber do Senhor as orientações que Ele quer nos dar. Se o Senhor nos libertar verdadeiramente, seremos livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Entramos nas águas profundas, temos sede da palavra do Senhor. Enquanto essa palavra aqui nos alimenta por dentro, ela vai nos libertando de dentro para fora. Nós somos alimentados pela palavra, quando ela entra em nossos ouvidos, quando nós lemos ela entra dentro de nós e nós somos alimentados. Agora, quando ela assenta dentro de nós, ela começa a nos libertar de dentro para fora. Porque ser liberto de fora para dentro é fácil. Você largar todos os maus costumes, todos os pecados que é exteriores, que todo mundo está vendo, é fácil. Mas agora você largar de dentro para fora, onde nós fazemos encoberto, né? Desculpa. Onde nós fazemos encoberto, onde nós fazemos e achamos que escondemos de todo mundo. Não, precisa haver uma cura, uma libertação de dentro para fora. O Senhor precisa agir de dentro para fora para nos tirar desse lugar. E se não for as águas do Senhor, se não for a verdade de Cristo, nós vamos ficar presos nisso. E qual que é o problema de estar preso nisso? É que aquele que tem os olhos como chamas de fogo, ele vê em todos os lugares. A palavra do Senhor diz em Salmos que a escuridão e o claro para Deus não faz diferença. Não onde nós podemos nos esconder do Senhor. Salmo 139 vai falar da onipotência do Senhor, do poder que Ele tem. Diz, onde eu posso me esconder de Deus? Se eu subir aos altos céus, Ele está lá. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá Ele também está. Onde nós poderemos ir? Onde nós poderemos fugir desse Senhor? Só que qual que é o problema? Às vezes nós queremos fugir da presença de Deus, nós queremos nos afastar da presença de Deus para viver a nossa vontade. Só que esse Senhor que está em todos os lugares, que parece que está nos perseguindo, Ele faz isso por amor, para que nenhum se perca. Para que ninguém venha se perder, e por isso Ele faz dessa maneira. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas o dia chegará o julgamento. Para que Deus traga juízo, Ele vai ter que trazer condenação para um lado e absolvição para outro. É isso que um juízo faz. Então, quando nós pedimos a justiça de Deus, ela vai trazer aquilo que é direito para um e vai condenar aquilo que é errado para o outro. Isso é a justiça. É um juízo. E como que nós estamos vivendo? E o que nós estamos querendo fazer? E qual é a vida que nós estamos levando? Ei, deixa eu te falar uma coisa que você já sabe. Você é chamado por Deus, você é escolhido do Senhor.
Deus quer fazer grandes coisas na sua vida e através de você, mas ultimamente isso está tão barateado que isso não causa um impacto no nosso coração. Deixa eu te dar uma explicação que talvez te ajude com isso. O Senhor que fez os céus e a terra, o Todo-Poderoso, o que não precisa de ninguém, o que sustenta o universo na palma de suas mãos e pela força do teu poder, cuida de todas as coisas. Esse Senhor te escolheu, te chamou no meio desse monte de gente, te limpou para que você cumpra uma vontade dele, para que você cumpra uma missão dele, e você está achando que isso é pouco? O Senhor que tem todo esse poder e toda essa autoridade e podia resolver todas as coisas no mundo sem a minha e sem a sua ajuda, mas Ele conta conosco para cumprir esse propósito. Tem coisa mais extraordinária do que isso? Olha como que nós pensamos. Vou dar um exemplo para vocês sobre oração. Nós oramos. E qual oração a gente acha extraordinária? A que nós oramos e Deus responde ao nosso favor. Mas deixa eu te falar, uma oração extraordinária é aquela que Deus responde, até mesmo com um não. Quando Deus te responde não na oração que você fez a Ele, é uma oração extraordinária, porque Deus respondeu. Mas como que nós vivemos? Que Deus tem que responder do nosso jeito, que Deus tem que responder segundo a minha vontade, segundo o meu querer. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, Paulo diz, tornem meus imitadores como eu sou de Cristo. Sabe o que é você viver assim? Quantas pessoas hoje estão se perdendo, quantas pessoas estão indo ladeira abaixo, e você conhece, eu conheço, porque às vezes eles não têm alguém como referência, porque eles não têm alguém como exemplo para poderem seguir, porque eles não têm alguém a quem eles possam se inspirar. Mas deixa eu te falar, o Senhor te chamou, te limpou, te transformou, te encheu do Espírito Santo. Com isso você recebeu o poder e a autoridade dos céus para que você olhe para as pessoas no fundo dos olhos delas e digam, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E eles virão, e como uma criança que é ensinada a andar, a falar, a comer, a se cuidar, assim serão eles nos primeiros passos, até que vai chegar um momento que eles vão poder caminhar com Cristo sozinhos. Mas até que eles encontrem este caminho, eles precisam de alguém que seja exemplo para eles. O nosso modelo é Cristo, Paulo deixou isso bem claro. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo estava dizendo, eu sou um exemplo, mas Cristo é o modelo. Então você vai me imitar até que você conheça esse modelo. Depois que você souber desse modelo, você vai imitá-lo diretamente. Esse é o nosso objetivo. Nós ficamos com perguntas que, desde o início do cristianismo, ninguém soube responder com precisão. Qual é o seu chamado? Qual é o seu propósito? Qual é a sua missão? Ei, deixa eu te falar, o que significa chamado? A palavra chamado significa chamar. Deus te chamou. Isso é o seu chamado. Deus o chamou. Ei, sai das trevas. Sai da morte, vem para a vida, vem para a luz. O Senhor te chamou, te transferiu do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado. Qual que é o seu propósito de vida? Nós falamos várias coisas, e realmente várias coisas nos agregam para a gente entender sobre o propósito. Mas quer que eu resuma para você sobre propósito? O seu propósito é amar a Deus acima de todas as coisas, irmão. Se você amar a Deus acima de todas as coisas, você vai cumprir todas as outras. Se você amar a Deus acima de tudo, você vai cumprir as outras coisas, você vai cumprir a missão, você vai obedecer, você vai ser fiel, você vai ter desejo por Deus, você vai ter fome e sede pela palavra do Senhor. Por quê? Porque você ama a Deus. Você acha mesmo que o mandamento, que é o primeiro, amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você acha que ele é o primeiro à toa? Não, ele é o primeiro porque é o fundamental. Se você amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, você vai ver que você vai conseguir cumprir o seu chamado, o seu propósito, a sua missão. Você vai ser uma pessoa de bom relacionamento, porque você vai entender que o seu relacionamento não tem a ver com o outro, tem a ver com você e Deus.
E as pessoas ao seu redor, elas vão colher do seu relacionamento com o Senhor. O seu amor a Deus vai dar frutos que as pessoas ao seu redor vão ser beneficiadas. Por que não responder alguém mal? Porque eu amo a Deus. Por que ter misericórdia? Porque eu amo a Deus e Deus teve misericórdia de mim. O Senhor é o centro de todas as coisas e é isso que nós precisamos compreender. Nossa vida fica do jeito que fica quando a gente começa a tirar o Senhor do centro. Nós não tiramos Ele 100% da nossa vida, mas nós começamos a tirar Ele da prioridade e começamos a nos colocar como prioridade. Quando a gente começa a colocar as nossas questões em prioridade, o Senhor começa a sair do centro de todas as coisas. E com isso, as coisas saem do lugar. E com isso, as coisas começam a ficar desorganizadas. E assim não se cumpre a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Quando estamos na vida com Jesus, somos habilitados e trazemos outras pessoas para estar nesse rio. Deus conta conosco. Uma pergunta, né? Quais têm sido suas prioridades? Quando nós falamos isso e nós estamos anunciando a palavra de Deus e nós perguntamos quais têm sido as suas prioridades, nós gostamos de ser espirituais. Nós gostamos de falar relacionadas a Deus. Nós gostamos de falar das prioridades relacionadas ao Senhor, até porque nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Mas no seu cotidiano, na sua vida comum, qual tem sido a sua prioridade? O que tem sido primeiro na sua vida? Às vezes, com a boca, nós dizemos que a prioridade nossa é o Senhor. Deus é minha prioridade. Então vamos fazer uma pesquisa rápida aqui de perguntas e para a gente saber qual tem sido a nossa prioridade. Bom, acredito que todos nós, quando dizemos quem é a nossa prioridade, é o Senhor. Então, pois bem, partindo desse raciocínio de que Deus é a nossa prioridade, nós vamos fazer um levantamento rápido para saber como está a nossa situação. Se Deus é a nossa prioridade, Ele é a primeira pessoa que você fala quando levanta, quando abre os seus olhos. Quem tem sido a primeira pessoa a qual você tem falado quando você abre os seus olhos? Será que tem sido o seu celular? Será que tem sido o seu WhatsApp? Será que tem sido as suas redes sociais? Ou tem sido o Senhor? Partindo disso, quem é a primeira pessoa que você convida para estar no seu dia? É o Senhor? É a sua oração diária? Antes de sair, antes de fazer, antes de acontecer qualquer coisa no seu dia, isso é apresentado em oração ao Senhor? Ou nós já nos esquecemos disso e estamos ali ligados em outras coisas? Quando chega na metade do dia, com quem que nós estamos com anseio de falar? Com o Senhor ou com alguém que ficou na nossa casa? Quando nós estamos no final do nosso dia, a quem nós agradecemos? Ao Senhor ou alguém que nos ajudou durante o nosso dia? Qual tem sido a nossa prioridade? Se Deus é a nossa prioridade, nós devemos ter um relacionamento com Ele continuamente. Deus é a minha prioridade, a minha vida vai mostrar que Deus é a minha prioridade. E eu não estou falando de uma religiosidade sem fundamento. Eu não estou falando de você ser um santarrão, não. Eu estou falando de você viver e ter um relacionamento com o Senhor constantemente. Se Deus é a sua prioridade, quais têm sido as palavras que saem da sua boca? Se Deus tem sido a sua prioridade, a quem você tem abençoado durante o dia? Quer seja com palavras, quer seja através de uma mensagem. Mas não, às vezes Deus não é a nossa prioridade e com isso nós queremos receber isso e não queremos oferecer. Só que quando Cristo é a nossa prioridade, nós entendemos que nós somos fornecedores. Nós estamos aqui justamente para nos doar. Nós estamos aqui para ser gastos e se desgastar diante da presença de Deus, abençoando alguém, transformando a vida de alguém, sendo resposta na vida de alguém. Se Deus é a nossa prioridade, irmão, acabou. Se Deus está sempre em nossos corações e Ele é o primeiro lugar de tudo, a nossa vida vai demonstrar isso. Através da
Se Deus é em primeiro lugar na minha vida, a minha família vai ser a primeira a ser abençoada por isso. Se Deus é a minha prioridade, o meu casamento, a minha esposa, vai ser a primeira a receber isso. Receber o quê? Proteção, carinho, cuidado, amor, atenção. Porque eu amo a Deus, ela vai receber isso. E os meus filhos, a mesma coisa. E os mais próximos, com certeza, as mesmas coisas. Que Jesus seja a nossa primeira escolha. Em tudo. Eu não sei se poderia ficar melhor essa frase se nós disséssemos que Jesus seja a nossa única escolha em tudo. Porque ser a primeira pode ser que ele esteja disputando com a segunda. E aí ele venceu, por isso que ele é a primeira. Mas se ele for a única, não tem outra. Não tem outra escolha, não tem outra conversa. É Cristo Jesus. Você tem saudade? Você tem anseio? Você sonha com a eternidade? Você deseja estar junto com o Senhor? Quando você ouve a palavra eternidade, o que acontece com o seu coração? Nada? Quando você ouve a palavra Jesus, o que acontece com o seu coração? Nada? Nós temos que tomar cuidado. Isso pode ser um leve esfriamento da nossa fé. Quando nós ouvimos a palavra Jesus, quando nós ouvimos a palavra eternidade, o nosso coração tem que desejar isso. Todas as coisas aqui nessa terra, irmão, vai passar. Tudo passará. E com isso eu não estou dizendo para você viver irresponsavelmente. Eu não estou dizendo para você viver de qualquer maneira. Muito pelo contrário. Eu estou dizendo para que você viva tão, como eu posso dizer, tão comprometido com a eternidade, com os céus, com Jesus, que a sua vida vai ser um legado para quem ficar aqui quando você voltar para a eternidade. A sua vida vai ser um marco de que alguém que amou a Jesus viveu aqui. Jesus precisa ser a nossa prioridade, a nossa única escolha. Somente Ele. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Deixa eu te falar, por mais que nós achamos que somos indignos de viver a presença de Deus, de viver onde o Senhor está, por mais que nós achamos que temos muita coisa para ser moldados, transformados, para que Jesus possa ter liberdade em nossos corações, deixa eu te falar, se não for Ele que tirar essas coisas, ninguém vai conseguir. Porque se você conseguir se resolver das suas coisas sem Cristo, você não precisou de Cristo. Mas nós não conseguimos. Então deixa eu te falar, você pode vir como você está, mas eu te garanto que você não vai permanecer como você está. Se você se aprofundar nas águas do Senhor e deixar o rio de Deus te limpar, você vai ver o quão transformador é estar na presença de Deus. Não caia nesse conto de apenas dizer eu tenho Deus no meu coração, mas não o amo acima de tudo. Não vale. Infelizmente não vale. Amar a Deus do nosso jeito ainda não vale para Deus. Para amar a Deus tem que ser do jeito que Ele disse. Se eu quiser amar a Deus e permanecer do jeito que eu estou, vale? Não. Não, mas Deus conhece as minhas dificuldades, não vale. Ele disse como Ele queria ser amado. E como Ele disse que queria ser amado. Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. É assim que nós devemos amar a Deus. É assim que nós devemos amar ao Senhor. Quando nós amamos ao Senhor dessa maneira, nós somos aceitos por Ele. E então nós desfrutamos do amor do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom. Quem ama a Deus, quem vive nos caminhos do Senhor e deseja amá-lo, vive provando de Deus a todo instante. E só assim nós vamos ter a consciência do quanto Ele é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que a sua misericórdia dura para sempre. Ser amado por Deus é ser cuidado. E Ele quer fazer isso conosco. Ele sabe da sua fragilidade. E Ele quer te curar disso. Em nome de Jesus. Ele sabe dos seus defeitos. Ele sabe dos seus problemas.
E Ele quer te curar de tudo isso e transformar a sua vida. Ele sabe dos seus pecados e Ele quer te perdoar. Para que o nome dEle seja exaltado e para que você permaneça na presença dEle. Que o Senhor tenha liberdade em nossos corações, em nossa mente, para fazer exatamente aquilo que Ele desejou. João capítulo 17, versículo 21 diz: para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Para que o mundo creia que Jesus foi enviado, nós precisamos ser um com Ele, um com Cristo e um com Deus. E assim todos saberão que Cristo foi enviado. Há um potencial extraordinário dentro de nós, e não é capacidade minha e nem sua, mas é o empoderamento do Espírito Santo. E Ele disse: e receberão poder quando descerem sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas. Quando nós somos empoderados pelo Espírito Santo, nós recebemos agora uma missão de sermos testemunhas de Cristo por onde nós andamos. E o que mais nos empodera? O que é o nosso combustível para continuarmos empoderados pelo Senhor? A Santa Palavra de Deus. Através da Santa Palavra, através do Espírito Santo, nós agora entendemos sobre coisas espirituais. O apóstolo Paulo disse sobre isso e ele falou: as coisas espirituais se discernem espiritualmente e as coisas carnais se discernem carnalmente. O mundo está fazendo agora discernimento carnalmente, querendo falar que é espiritual. Não, não é. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. E para que nós possamos discernir as coisas espirituais, nós temos que ter um parâmetro, que é a palavra de Deus. Se a Bíblia não estiver dentro da sua mente, dentro do seu coração, agindo com o teu espírito, não tem como você discernir nada espiritualmente. Mas quando a palavra de Deus está operando em nossa mente, em nosso coração, juntamente com o Espírito, acabou. Deus é Deus em você e apesar de você. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar a minha história. Deus quer transformar as nossas vidas. Deus quer nos dar experiência como nós nunca tivemos antes. Filipenses capítulo 1, versículo 10, se não me falha a memória, vai falar sobre as coisas boas e as coisas excelentes. Às vezes nós vivemos coisas boas e achamos que isso é o extraordinário, mas muitas das vezes as coisas boas é que nos roubam das coisas excelentes do Senhor. Quer viver o excelente de Deus? Mergulhe mais profundo nas águas do Senhor. Vai além dos seus limites. Ah, mas aqui, irmão, eu tenho medo de entrar nessas águas. Pois bem, o Senhor está lá dentro te chamando. Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Quando Ele te chamou para entrar no rio, quando você viu Ele aqui, Ele mediu esses 500 metros, que você procura Ele atrás, Ele não está mais, Ele já está lá na frente. O alfa e o ômega. Ele já está lá no fim, te aguardando, te chamando. Assim como eu dei o exemplo do filho no alto e o pai chamando, assim é o Senhor quando você entra no rio dele. Você sai do raso, você sai do seco e vai para o raso. Mas Ele está lá no fundo te chamando. Vem, filho. Vem aqui para o fundo. Senhor, mas eu tenho medo. Eu tenho medo das renúncias que eu preciso fazer. Eu tenho medo do que eu terei que largar. Eu tenho medo do que eu terei que deixar de fazer. E o Senhor dizendo lá no fundo: larga os seus medos, negue-se a si mesmo e venha, siga-me. Venha, eu estou te chamando. E quando nós decidimos viver isso, irmãos, não é um passe de mágica, não é uma coisa que ao fechar os olhos, um piscar de olhos, não. É uma convicção. O Senhor disse: e eu estarei convosco até a consumação dos séculos. E todos os dias nós vamos tendo experiências com o Senhor. E todos os dias o nosso coração vai se enchendo de alegria. Que esse é o fruto do Espírito. O nosso coração vai se enchendo de alegria porque o Senhor nos chamou. Porque o Senhor nos achou. Então que em nome de Jesus Cristo, que nós possamos ser deixados moldar pela vontade do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade sobre nós, para Ele fazer exatamente aquilo que Ele deseja. Para que o Senhor tenha
total liberdade em mudar a nossa história. A visão de Deus determina o direcionamento do nosso chamado. Deus vai fazer apesar de mim e através de mim. Deus irá realizar a sua obra. Ele vai fazer isso com você, Ele vai fazer em você e apesar de você. Porque Ele vai realizar a obra do Senhor. Nenhuma dificuldade pode nos parar em cumprir a missão e o propósito que Deus colocou em nossas mãos. Deus colocou um propósito e uma missão nas suas mãos. E você precisa estar disponível e disposto em cumpri-la, em viver intensamente. A missão que Deus colocou em nossas mãos precisa ser realizada com excelência. A missão que foi nos confiada precisa ser realizada com extrema excelência. O que Deus faz conosco? Deus faz dos mentirosos os pregadores da verdade. Daqueles que roubavam, agora os que defendem o não roubo, não pode roubar mais. É assim que Cristo quer que a gente viva, o contrário, irmão. Deus quer que a gente viva o contrário do que a gente vivia. Deus quer que a gente viva completamente transformado pela glória do Senhor. Metanoia, mudança de mente, mudança de caráter, mudança de postura, mudança de posicionamento. Conversão no trânsito é quando você está indo numa direção, e uma conversão é você voltar no sentido oposto. Quando nós dizemos que nós somos convertidos a Cristo, quer dizer, eu andava em sentido ao mundo, eu andava sentindo os meus padrões, aos padrões carnais, aos padrões dessa terra. Mas quando eu me converto, eu agora mudo o meu caminho e volto para Cristo. E quando eu volto para Cristo, eu ando segundo o padrão de Cristo, eu ando segundo a vontade de Cristo, o modelo de Cristo, as regras de Cristo, com excelência. Porque eu não era digno e você também não de realizar a obra do Senhor, mas Ele nos chamou. Então como que eu tenho que fazer? Com excelência. A excelência que eu pratico a obra de Deus, a excelência que eu pratico as coisas de Deus é um agradecimento a Ele, porque eu não era digno de fazer, mas Ele me chamou, Ele te chamou. Então faça tudo com excelência, em nome de Jesus. Não podemos desistir de ninguém. Amém? Enquanto respira, há esperança. Essa é a realidade do Evangelho. O Evangelho é tão chocante que as pessoas que a gente menos imagina, o Evangelho tem poder de transformar a vida daquela pessoa. Nós somos experiências disso, para a glória de Deus. Aqueles que se afastam precisam ser cuidados, não podemos desistir. Tá bom? Aquele que foi achado por Cristo e de alguma maneira se afastou, eles precisam ser achados por nós. São nossos irmãos, as nossas irmãs e precisam ser abençoadas por Deus através de nós. Quando Jesus é o centro, tudo flui. Por isso, insista mesmo querendo parar, pois o objetivo é não pararmos. Amém? Nós temos esse objetivo. Qual que é o objetivo da caminhada com Cristo? Não parar. Esse é o nosso objetivo. Caminhar sempre. Então a gente precisa insistir mesmo quando a gente está querendo parar. A gente precisa prosseguir. Eu estou com medo, eu estou com receio, tem obstáculo. Persista, insista, porque você não pode parar. Esse é o nosso objetivo. Nós só alcançamos a missão quando nós temos uma visão. Quem tem uma visão também tem uma unção. A unção é dada pelo Espírito. A unção é dada pelo Espírito. É isso que nós precisamos compreender. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Eu quero aqui encerrar essa noite e que você fique com essa palavra no seu coração. O Senhor quer fazer grandes coisas em você e através de você. Deus quer mudar a história, Deus quer mudar completamente tudo aquilo que nós estamos vivendo. Deixa eu te dar uma palavra. Talvez tenha situações que a gente parece que não tem uma resposta, que parece que não tem uma solução, que parece que é muito difícil. Ei, nada é impossível para Deus. O Senhor tem a resposta e solução para tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor está muito mais preocupado com o seu coração do que com a situação. Às vezes nós clamamos a Deus e queremos que Ele nos ajude em alguma situação, mas Ele está muito mais preocupado com o nosso coração do que com a situação. Porque a situação o Senhor pode transformar. A situação o Senhor pode mudar.
Isso não é nada para Ele. Mas o que Ele quer? Que você não se perca. Que você permaneça. Que você fique até o fim. Esse é o desejo de Deus para a sua vida. O Senhor quer abençoar a sua casa, a sua família? Sim. E isso é muito simples para Ele. Mas Ele está de olho em nós e dizendo, Ele está me obedecendo, ela está querendo viver aquilo que Deus tem para ela. Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga ao Mestre. Siga ao Senhor. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É nisso que nós devemos nos apegar. Não há ninguém nesse mundo mais poderoso do que o Senhor. Não há ninguém como Ele, não há ninguém além dEle. Ele é quem é e pronto, acabou. E nada foge do controle do Senhor. Amém? Então que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus te guarde, que o seu coração esteja completamente quebrantado pelo Senhor. Eu quero te fazer um desafio, que você mande uma mensagem para alguém que você conhece aí, que talvez não está tão firme na caminhada, ou que está. Mande uma mensagem para essa pessoa. Comece a exalar o bom perfume de Cristo. Comece a exalar o bom perfume que o Senhor colocou dentro de você. Lembra de uma coisa, você estava perdido e alguém não desistiu de você. E hoje nós estamos aqui como testemunhos disso. Então vamos manifestar o reino de Deus, fazer segundo a vontade do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, que vocês estejam disponíveis a mergulhar no rio do Senhor. E que a glória do Senhor esteja sobre vocês. Que a casa de vocês seja abençoada. E que a presença do Senhor esteja onde vocês estiverem em nome de Jesus. E onde vocês colocarem a planta dos pés, ali o Senhor também chegará. E quando vocês colocarem as mãos sobre alguém ou cumprimentar alguém, a glória do Senhor vai estar sobre aquelas pessoas e elas vão perceber, sentir a diferença. E quando elas te perguntarem sobre a sua fé, quando elas te perguntarem sobre a sua esperança, esteja prontos em falar para eles com ousadia, com coragem. Tenha ousadia. Não fale que você é crente cabisbaixo. Não fale que você é crente choramingando. Não, tenha convicção. Pegue essa pessoa na mão dela, olhe firme nos olhos dela e diga, o Senhor pode mudar a sua história. O Senhor quer te abençoar. O Senhor quer mudar todo esse quadro. E só Ele pode. Fale com convicção e você verá grandes coisas que o Senhor fará. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Até a próxima. Deus abençoe.